Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, entrevista K9. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco nesse nosso quadro de entrevista a profissionais da cenotecnia de todo o Brasil, toda quinta-feira às 19 horas. Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal aqui do Projeto K9 a se inscrever, a ajudar o Projeto K9 a divulgar cada vez mais a ciência sinotécnica, a levar conhecimento de qualidade. É por isso que nós criamos o quadro Entrevista K9, onde a gente entrevista profissionais da sinotecnia, adestradores, treinadores, sejam policiais ou não policiais, de todo o Brasil e fora do Brasil, para falar um pouco das suas experiências, compartilhar um pouco, levar um pouco cada vez mais esse conhecimento e a ciência. E o nosso entrevistado de hoje é o nosso colega adestrador Lucão, né? Ele é adestrador desde 2007, ex-diretor do Canil da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, formador de cães de detecção para unidade de menores infratores, e a gente vai conversar com ele a respeito desses temas, palestrante em instituições diversas no Brasil, como o Batalhão da Guarda Presidencial, Sociedade Pastor Alemão e grupos de ações operacionais. Também é especializado na área de cães de guarda e proteção, um assunto que a gente vai discutir bastante aqui nessa nossa entrevista K9, e também treinador 01 do Núcleo de Ações com Cães da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, o nosso colega aí, Fernando Lucas, vou chamá-lo e nós vamos já fazer um bate-papo legal aqui nesse nosso quadro de entrevista K9. Seja bem-vindo, Lucão. Muito obrigado, Thiagão. Obrigado pelo convite aí. É uma honra estar participando do Projeto K9 aí nesse bate-papo bacana aí. Espero contribuir aí com algum conhecimento para a galera aí. Com certeza vai. Então vamos lá, Lucão. O Lucão, ele é mais conhecido, né, como Lucão, o nome dele é Fernando Lucas, está escrito aí embaixo. Mais conhecido como adestrador Lucão, então para a galera que já segue ele, que já acompanha, que já fez curso com ele. Então, vamos para uma primeira pergunta. Conta para a gente como que você começou essa sua trajetória no mundo do adestramento canino e o que te motivou a seguir nesse caminho. Tiagão, eu comecei buscando um cão de guarda para mim, né, em 2007, querendo um cão de guarda para fazer a proteção de casa, né? E aí comecei a estudar e ler sobre isso aí. Era uma época muito de difícil informação, né? Que a internet tinha pouco material ainda, era a época do Orkut, mas a gente conseguia conversar com alguns profissionais aí, pelo menos os principais profissionais aí do adestramento tinham acesso lá e iam passando isso pra gente, então conversava com esse pessoal, e aí veio a oportunidade de fazer um curso, né? Começar a fazer curso, e foi um divisor de águas esse momento que eu comecei a investir realmente na educação formal como adestrador, né? Ali eu quebrei muitos paradigmas que eu tinha só de ficar lendo e tal, e comecei a realmente colocar a mão na massa, vi coisas na minha frente ali que realmente deram uma mexida na minha cabeça, e depois não parei mais de fazer curso, né? Aí eu viciei, comecei a fazer cursos e treinava muito de uma forma assim mais amadora, porque eu sempre gostei muito de cão de guarda, então eu ia na casa dos amigos, treinava e tal, e aí depois eu comecei a entrar na parte pet, né, transformar realmente num negócio, e depois consegui, com a ajuda de alguns amigos, implementar o canil da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, onde a gente trabalha lá hoje, fazendo detecção de narcóticos, né, então basicamente a minha vida é 100% cachorro, né? Seja na área pet, seja na parte de pedagógica, ministrando cursos e seminários, e também no meu trabalho como servidor público concursado, né? Entrei em 2008, então eu já era adestrador antes. Então entrei e, graças a Deus, com o apoio dos colegas, a gente conseguiu colocar esse canil aí para frente. Legal, Lucão. É um desafio, né, meu? Eu comecei com a minha vida de treinamento de cães, adestramento, em 2011. Você tem um tempinho a mais que eu aí, e você começou em 2007, mais precisamente aqui. E quando você iniciou nessa sua carreira como treinador, adestrador de cães, como que era o cenário do adestramento no Brasil e quais que eram os principais desafios naquela época? Olha, era muito difícil de você fazer uma especialização, não existia curso online. Basicamente, o material que a gente tinha disponível para estudar era ou curso presencial ou
alguém que você já conhecesse ali da sua região para te passar basicamente tudo. Então, se você estivesse perto de uma pessoa que tinha muito conhecimento, você dava sorte. Se você estivesse perto de uma pessoa que era especialista só em uma área, aí você tinha esse infortúnio, né? Graças a Deus tive um primeiro professor que já dominava, já tinha noções de Mondial-Ring, de detecção, fazia parte PET, né? Então ali eu já consegui ter uma visão ampla do que era o mundo da sinofilia. E aí depois, né, com o desenrolar do desenvolvimento da tecnologia, comecei a fazer também os cursos online, além do pessoal da Distrito K9, que sempre trouxe profissionais de todo lugar do Brasil. A gente tem sorte aqui que sempre tem muito seminário. Então, foi bem fácil assim, não precisei me deslocar tantas vezes para poder ter acesso a grandes profissionais. Então, nos últimos anos, vem crescendo muitas oportunidades, né? Quem tem a disponibilidade para tirar um tempinho para si, não precisa nem viajar mais, né? Ela consegue ter acesso online a um grande conhecimento com os melhores profissionais do Brasil. Né? Verdade, eu ainda peguei um pouco dessa dificuldade, né, ali em 2011, realmente não tinha tanto curso com essa facilidade, na verdade nem tinha tanta tecnologia, né, a gente não tinha WhatsApp, não lembro se foi em 2012, foi nessa época aí, mas assim, estava começando ainda, não tinha tanto celular bom com filmagem, não tinha essas tecnologias de streaming, não tinha essas tecnologias como o Google Meet, se tinha alguns modelos mais antigos, e poucas pessoas tinham acesso, e depois a gente comenta sobre essa facilidade que nós temos hoje da questão do aprendizado, para quem tem essa experiência, né? Mas assim, eu peguei um pouco dessa dificuldade também, e hoje a gente vê que evoluiu bastante, né, com isso aí. Quais formações, baseado na sua trajetória de vida, e aqui você pode ficar tranquilão, viu, Lucão? Eu vou fazendo algumas perguntas, são perguntas assim que a gente tem captado tanto Instagram ou de pessoas que sempre mandam para a gente perguntas assim mais focadas no trabalho para a gente seguir um roteiro aqui dentro dessa entrevista com a Nove, mas você fica à vontade aí para falar o que você quiser. Mas assim, Tá quais informações ou experiência que você considera fundamental hoje para que a pessoa se torne um bom adestrador profissional? Eu acho que assim, a pessoa precisa aliar muito bem a teoria e a prática, né? Então ela precisa ter uma base teórica, porque essa base teórica vai permitir com que ela vá mais à frente. Porque tem muito adestrador que ele tem só a prática, ele aprendeu diretamente com outro adestrador, mas o fato dele só saber a prática engessa ele no sentido de que ele só sabe resolver um problema comportamental de um cliente pet, porque ele só aprendeu aquela forma. Mas quando você entende os princípios de como o cão pensa, as bases metodológicas que fazem como a gente consiga ter uma experiência boa de saber como o cão pensa e absorve o conhecimento, e ele consegue ir além, né? Então, eu acho que a pessoa precisa sim buscar grandes profissionais para poder fazer um bom trabalho, mas ela precisa também ter alguns cães para poder trabalhar e testar, porque a prática, quando a pessoa começa a mexer nos cães, ela vê a diferença enorme que tem de um cão para outro, seja por idade, sexo, seja por uma personalidade específica daquele cão. Então ela precisa ter vivência realmente, colocar aquilo ali em prática. Então essa é uma barreira de quem está começando como adestrador. A pessoa fica um pouco acanhada muitas vezes de pegar um cão para treinar, mas eu sugiro que a pessoa pegue um cão de um amigo, seja até de graça ou por um valor menor, para poder investir na própria vivência, no próprio conhecimento. E é algo que vem até com mais facilidade do que a gente imagina. Com um ano de treino, de vivência prática, a pessoa transforma a cabeça dela, ela já tem uma bagagem boa, uma boa amostra do que ela vai encontrar daqui para os próximos anos, né? Então, acho que ela precisa investir um tempinho para a parte prática e a teoria para permitir com que ela vá na prateleira de cima como um treinador melhor. Boa, Lucão. A gente sempre fala isso, a gente sempre comenta, né, para os alunos aqui, colegas, que estão começando na área do adestramento, justamente isso, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, ó, 50% teoria, 50% prática, 80% prática, 20% teoria, mas aqui a gente não está para quantificar o quanto de prática e o quanto de teoria. Mas o ideal, pelo que você comentou aí, é que a pessoa precisa ter uma bagagem
teórica, até porque para explicar uma coisa que ele está fazendo, seja para um cliente ou durante uma instrução, ou se ele está ensinando um cão e alguém quer saber o que ele está ensinando, ele precisa ter uma bagagem teórica do que ele está fazendo, conhecer os conceitos e precisa ter a prática do que ele está fazendo, né? E a prática, ela só vem com com a mão na massa, né? Que a gente sempre fala, a prática ela só vem com a prática, né? Você não tem como dizer que você tem conhecimento prático se você treinou apenas um cão ou se você não coloca aquilo também no seu dia a dia. Então, assim, lembrar para o pessoal aí que é fundamental buscar conhecimento teórico e hoje a gente pode dizer que no Brasil a gente tem evoluído bastante. A entrevista passada foi com o professor Daniel Luiz, que a gente comentou da parte química, né? A gente comentou um pouco da parte química, e ele falou sobre isso, né? Sobre os desafios encontrados hoje e daquelas pessoas que ficam um pouco amarrado no passado, que você falou aí, né, meu? O cara só sabe um jeito de fazer, não quer evoluir, não quer buscar, e a gente sabe que a ciência sinotécnica, o estudo do treinamento dos cães, o estudo dessa ciência que hoje transformou-se em uma ciência mais consolidada no Brasil, evolui, cara, assim como qualquer matéria, qualquer ciência, a própria psicologia, é uma ciência que a gente utiliza muito no treinamento de cães, né, voltada, obviamente, para a etologia, comportamento animal, mas a psicologia ela está mudando cada vez mais. E no treinamento de cães, se o cara ele fica parado, estagnado no passado, ele não vai evoluir e não adianta ele praticar também, igual você falou aí, né? De uma maneira só, de um módulo só. Ele precisa estar buscando conhecimento cada vez mais. É verdade, Thiagão. Eu vejo que os grandes treinadores, uma coisa que eles têm em comum é que eles têm a mente aberta e absorvem, e estão muito sempre ansiosos por novas formas de fazer a mesma coisa. Porque a gente tem que lembrar que, assim como os cães, nós também somos condicionados pelas nossas experiências. Então, um papo que a gente estava até batendo lá na Secretaria de Justiça esses dias, eu estava comentando com os colegas que na detecção a gente tem diversas formas de fazer, né? Tem o método das caixas, o método dos canos, painel, tem com Kong, com bola, tem várias formas de fazer. E quando a gente tem diversas experiências positivas com um método, a gente tende a nem observar mais os outros métodos, não escutar mais profissionais que usam os outros métodos, mas isso muitas vezes pode te agregar muito. Então eu, particularmente, eu gosto de fazer a mesma coisa de várias maneiras. E quando você é um treinador profissional, você tem essa oportunidade de treinar um cão, seja na obediência, seja no faro, seja na proteção, de 2 ou 3 maneiras diferentes, com tipos diferentes de cães. Isso te dá uma mentalidade muito bacana para você construir, de repente, uma solução para um problema que outra pessoa não vai ter. Então, a pessoa que muitas vezes cresceu só no IGP, tem pouca vivência pet, ou pouca vivência com cães de menor qualidade genética, vamos dizer assim, ela tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar. A pessoa que trabalha só com lupoide, quando ela mexe com molossoide, às vezes ela se embanana um pouquinho, e vice-versa. Às vezes o cara está acostumado a fazer coisas com cães que não tem tanta aptidão, e o dia que ele pega uma máquina mesmo, o negócio é muito motor para o cara mexer. Então é sempre bom a gente estar abrindo a mente para fazer de diversas maneiras a mesma coisa. Com certeza, fica a dica aí para o pessoal. Lucão, agora a gente vai comentar sobre a sua atuação institucional aí, com detecção. Como que foi essa sua experiência como diretor do Canil da Secretaria da Justiça no Distrito Federal? É assim como praticamente todas as instituições K9 no Brasil, né? As dificuldades são enormes, porque exige não só uma questão de aptidão técnica que você precisa ter e a sua equipe precisa ter, mas existe toda uma parte de convencimento político. Você tem que conversar com as pessoas e demonstrar para elas que aquele trabalho é importante. E isso exige muitas vezes uma habilidade que nós treinadores não temos tanto, que é a habilidade de comunicar com os outros. Muitos adestradores migram para os cães porque é melhor conversar, tem mais aptidão de conversar com o cão e se relacionar com o cão do que com os seres humanos. E essa é uma parte muito difícil, você ir nas pessoas, levar o seu projeto, bater de porta em porta, falar sobre. As pessoas não sabem da importância que um cão tem, elas não sabem que um cão pode farejar Covid, por exemplo, que poderia ajudar em aeroporto. As pessoas não sabem desse tipo de coisa. Então a gente precisa levar esse convencimento. Isso demanda um certo tempo.
A formação da equipe demanda um certo tempo também. Então, por exemplo, dentro da Secretaria de Justiça do DF hoje, nós somos aproximadamente 2.000 agentes trabalhando lá, na parte de segurança. Então, para você buscar dentre essas pessoas profissionais gabaritados, não é fácil. Então, muitas vezes você até admite ali na equipe alguém que tem muito mais vontade do que aptidão técnica pronta, né? E aí capacita essas pessoas, e já é um novo desafio. Então, tem a parte de recursos financeiros orçamentários, que também é um desafio. A gente sabe que no Brasil tem dinheiro, muito dinheiro para muita coisa, mas às vezes onde precisa, não chega o dinheiro ainda. Você precisa correr atrás do recurso para isso, né? Então, é sempre um desafio, ainda está em melhoria, é um processo que nunca acaba, a gente sempre busca evolução, mas conseguimos, ainda bem, já algumas baias, alguns os profissionais, a equipe formada que já se capacitou para poder trabalhar com isso, né? Existe também a barreira do preconceito, a gente precisa lidar com pessoas que ou não gostam de cães, ou não querem a atuação dos cães, né? Existem pessoas que se preocupam muitas vezes com a integridade da pessoa ali que cometeu um ato infracional equivalente a um crime. Então, existem todo esse grupo de pessoas que trabalha contra, muitas vezes, a atuação dos cães de guarda. E precisa trabalhar com uma outra parte que não é aquela operacional de achar entorpecente, achar narcóticos. Ou pendrive, como a gente também trabalha lá, material eletrônico com detecção. Mas existe também uma habilidade de demonstrar de forma acessível ao leigo que aquele trabalho é importante, né? Exige um perfil de cão para fazer essas demonstrações, exige todo um aparato para a gente conseguir fazer isso, né? Isso demanda tempo e é um processo em construção. E aí hoje a gente opera, né, com detecção de diversos narcóticos, a detecção de objetos proibidos também, como pendrive, que é uma coisa que não pode entrar nas unidades de internação, porque ali contém material que é inadequado para pessoas que estão em restrição de liberdade. E também podemos trabalhar com medicamentos de uso controlado que são proibidos entrar lá. Então o cão ele tem esse gabarito de nos dar essa ferramenta de trabalhar com diversos materiais proibidos, além da parte de segurança, de inibir, né? A mera visualização do cão já é um trabalho de segurança fantástico, em que o cão está atuando sem precisar morder ninguém, né? Então a gente tá com esse trabalho lá na Secretaria de Justiça e está progredindo muito bem, graças a Deus. Estamos com apoio político, e quando a gente tem apoio de pessoas que bancam aquilo ali, aí a coisa vai para frente, né? Esse é um problema não só nacional, né, Lucão? Já entrevistei até colegas de outros países, e tanto Uruguai, Portugal, mesmo país até mais avançado que o nosso, né, com questão de recursos, como Portugal, e tem também o Uruguai aqui, que tem bastante aplicação de recursos no trabalho com cães, eles comentaram da dificuldade, né? E a entrevista que nós fizemos ano passado com o major lá das Forças Armadas Angolana, uma dificuldade muito grande também na Angola, né? Mas não é uma dificuldade só no Brasil. Infelizmente, tem essa dificuldade, mas a gente sabe que os treinadores, tanto no Brasil como fora do Brasil, têm buscado ferramentas e têm feito um excelente trabalho. A gente não pode parar no tempo, né? Tem que buscar cada vez mais evoluir. Mas isso que você falou de ter esse apoio financeiro, esse apoio político, então, eu sempre falo aqui, às vezes tem pessoa que fala que não é bom política e tal, não, mas se não for um apoio político, o negócio não vai para frente, porque as instituições, elas dependem do apoio político. Então, a gente vem chamar aqui também esse apelo para os políticos que estão aí hoje, eleitos pelo povo, né, nossos representantes nas duas casas do Congresso, que vocês lutem um pouco por essa classe de adestradores de cães, que a gente sempre fala, quando tem um desastre, quando tem uma necessidade, quando precisa de um cão para isso ou para aquilo, para procurar uma pessoa perdida, seja morta, a situação, as pessoas sempre vêm atrás desses profissionais. Agora, na hora de oferecer o apoio, então a gente faz esse apelo para esses políticos que estão aí, nossos representantes, pensa um pouquinho, né, olha um pouco para a classe dos treinadores de cães, porque é uma classe que precisa de muito apoio político. Eu acho até que a parte financeira é um problema, sim, mas na maioria das vezes os canis do Brasil
pelo menos muitos começam assim, e outros estão assim até hoje, que a pessoa, os agentes de segurança pública, eles tiram do bolso para poder investir no cão, treinam o cão à parte, fornecem a ração, medicamento, faz vaquinha. Eu tenho certeza que a maioria da realidade do pessoal é isso. Mas se não tiver vontade política, não adianta ter todo o dinheiro disponível, que não vai, né? Sim. Tem que ter apoio de todos os lados. Agora, Lucão, a gente vai entrar na área que vai ser, eu acho que vai ser o nosso foco central aqui dessa nossa entrevista, que é a sua área, que você tem um pouco mais, assim, todas as áreas você tem o conhecimento, mas você se dedicou, eu vejo que você se dedicou bastante à questão da guarda e proteção, né? E o que diferencia esse treinamento de um cão de guarda para um cão de proteção pessoal? E às vezes a pessoa tem um cão para guarda para uma instituição, um treinamento focado ali na instituição, tem lá a intervenção tática, a guarda e proteção para uma situação operacional, e tem lá o cão de proteção pessoal para uma residência, né? O que diferencia esse treinamento? É verdade, e diferencia em alguns aspectos. A começar assim, para a gente definir bem, a guarda é aquele trabalho onde o cão vai atuar sozinho, sem o proprietário necessariamente estar com ele, e a proteção é fora do território, vai atuar em parceria com o dono, de forma que ele vai proteger a integridade do dono e muitas vezes proteger até um objeto, como por exemplo é no caso daquela seção do Monte Ring, onde um objeto é deixado lá e o cão faz a proteção daquele valor lá. Então, eu gosto de dividir assim bem a guarda da proteção, porque muitas vezes exige um perfil diferente para as duas atuações. Vou te dar um exemplo. Um fila brasileiro é um cão que tem um perfil de alta agressão e caça baixa, não teve uma seleção para obediência muito grande, então a obediência de um cão desse é um pouco mais trabalhosa do que o normal, do que um cão que foi selecionado durante centenas de gerações para ter uma resposta melhor na obediência, né? Então, quando você vai passear com um fila brasileiro numa área muito movimentada, a chance de acidente é muito grande. Então, você muitas vezes perde a oportunidade de transitar num lugar movimentado, porque o seu cão não tem tanta aptidão para proteção, mas para a guarda ele tem uma ótima aptidão, porque é um cão que é intolerante com estranhos, não precisa de um comando, naturalmente ele vai ver ali aquele invasor como uma pessoa a ser agredida, né? E o treinamento também é diferente, porque na guarda eu preciso deixar claro para o cão que ele vai atuar sozinho, a obediência dele pode ser menor um pouco, um grau menor, porque um cão que consegue fazer as duas coisas muito bem, ele é um cão que precisa de um perfil muito bom, porque são poucos cães que não agridem fora, mas agridem dentro. A maioria dos cães ou agride dentro e fora, ou não agride de jeito nenhum, a não ser que o dono provoque, né? Então eu gosto de fazer assim, buscar um cão que tenha uma vocação para guarda, e para proteção, ele pode ser um cão mais sociável, que vai estar no meio de todo mundo e vai ter uma agressão reativa condicionada ao comando do condutor, né? Normalmente esse cão que é super tranquilo fora, ele não tem a visão de que o ser humano é uma ameaça em potencial. Então muitas vezes é um cão que você vai até receber pessoas com ele solto, pode, não aconselho, mas pode, e se você der o comando, ele vai morder. Mas muitas vezes é um cão que, quando o cara chega na grade e tenta fazer amizade, o cão cede. O cão permite ser tocado e entende que aquele cara ali não é uma ameaça. E o cara acaba ingressando na residência e cometendo crime, né? Então, eu acho que essa dupla avaliação é importante, tanto do perfil do cão quanto do treinamento que você vai dar. Aí, dentro da guarda, eu divido a guarda em alguns tipos de guarda. Porque, por exemplo, a guarda noturna, que eu chamo de guarda noturna, é aquele tipo de cão que o cara é extremamente intolerante, não tem muita obediência em termos de comandos básicos ali, mas ele funciona muito bem, porque é um cão que ele solta à noite, se alguém entrar, vai ser fatalmente mordido, né? E funciona bem para algum tipo de pessoa, uma rotina da pessoa encaixa bem. Mas existe outro tipo de guarda, por exemplo, que eu chamo de guarda avançada, que ela é meio que um misto de proteção com guarda. Então é um cão que eu abro a porta
da minha residência para receber uma encomenda, eu mando ele para um ponto, ele vai lá no ponto e fica lá observando, obediente, deitado e quieto. E ali ele fica. Se a pessoa ingressar na residência, o cão automaticamente sai e morde. Se eu der o comando, ele sai daquele lugar, daquele place e morde a pessoa. Se eu gritar, fizer algum gesto de descontrole, o cão vai lá e morde também. E se eu não tiver na residência, ele morde também, tá? Então, esse tipo de guarda avançada eu acho muito interessante, mas exige um perfil de cão para fazer isso. Normalmente, cães lipoides conseguem fazer isso, mas o Rottweiler também é um cão que, por ter sofrido uma seleção de obediência, ele também consegue fazer isso com uma certa desenvoltura, porque ele tem os impulsos necessários para fazer isso. Para você ter um cão de guarda superior, você precisa que todos os impulsos daquele cão estejam presentes para você manobrar aquilo ali. Né? Então, um Hot, por exemplo, apesar de ser um molosso, muitos deles têm a caça alta. Então, eu consigo treinar a obediência na caça, sem ser na comida. Consigo fazer com que eu treine uma parte desse treinamento de guarda sozinho com ele, mordendo na manga, para condicionar um determinado comportamento, para quando vier o figurante vem apenas para trazer a agressão. Então ele vai treinar comigo, vai aprender, morde, solta, vai pro canil, vem, recebendo a bolinha de prêmio, mas quando for na frente do figurante, e aí o figurante precisa ter aptidão também para evocar no cão a agressão, o cão já está mais ou menos pronto. Né? Muitas vezes se faz isso no IGP também. Tem o IGP feito basicamente em caça, mas tem o IGP também cheio de agressão. E muitas vezes a pessoa não tem acesso a um figurante fácil para poder fazer todo o trabalho de guarda. Então ela pode fazer uma parte e faz uma outra parte só com o figurante quando o cão já tem uma certa habilidade para fazer as mordidas. Né? É mais ou menos por aí que eu entendo a guarda. Oh, excelente, cara. Isso já dá para ver, né? Os colegas que querem, tanto de instituições que querem implantar um cão nessa linha de trabalho, né, da guarda e proteção, intervenção tática dentro da instituição, ou até mesmo quem é uma pessoa que tem o seu cão ali na sua casa, para ver a complexidade, né? Eu sempre falo para o pessoal que não é um cão que você pode pegar e treinar sozinho, sem conhecimento técnico, que você pode, inclusive, fazer estragar o cachorro, não pode dizer, um jeito dizendo assim, né, estourar uma agressividade que não era para ter, o cachorro fica descontrolado e acontece. Então, dentro disso, eu vi que você tem bastante conhecimento em questão de raças mais indicadas para isso, e aí fica até mesmo para pessoas, né, clientes, pessoas que têm seus cães nas suas casas, quanto para colegas de instituições de segurança que querem adquirir ou iniciar esse trabalho. Quais as raças que você mais indica para esse tipo de trabalho e por quê? Hoje em dia a gente tem uma subdivisão dentro das raças, basicamente entre trabalho e exposição, que muitas vezes confundem a pessoa. Então é comum, por exemplo, vou dar um exemplo da raça Canicorso, uma raça muito bonita, uma raça que quando você acha um indivíduo bom é sensacional, mas é uma raça que é muito popular no Brasil para exposições. Então quando a pessoa decide por um cão dessa raça, ela precisa buscar criadores que façam esse tipo de seleção em trabalho, né? Então eu entendo assim que a pessoa precisa ver qual o perfil dela e a partir do perfil dela, ela buscar um cão que se encaixe, uma raça que se encaixe naquilo. Vou te dar um exemplo de um amigo meu que odeia latido. Então ele já partiu do princípio de que ele não quer uma raça que lata muito, mas ele é muito intolerante a latido. Não quer latido de forma nenhuma. Então ele optou pelo Bull Mastiff, por exemplo, que é uma raça que, embora não tenha também uma seleção de trabalho muito tradicional, mas é um cão que não late praticamente. Outra raça que seria também apta nesse caso é o Akita. É uma raça que também não late muito. Mas quando você tem raças muito disseminadas e com mais tradição, você acaba tendo a oportunidade de encontrar mais indivíduos aptos para esse tipo de trabalho. Então, Pastor Alemão, Malinois, Rottweiler são raças que têm uma tradição dentro desse trabalho. É muito comum que instituições prisionais e instituições de exército, de guarda de materiais, se use o Hot, porque o Hot ele tem uma agressão mais pronunciada mais frequentemente.
é bem comum dentro do grupo dos molossos que os molossos sejam mais intolerantes com estranhos, né? O cão de polícia típico pastor alemão ou malinois, muitas vezes essa intolerância ao estranho, ela torna um pouco dificultosa o manejo dos cães dentro da atividade policial ou do exército. Vou te dar um exemplo. Se a gente coloca um fila brasileiro para trabalhar numa instituição policial, um policial passa o plantão para o outro, muitas vezes em escala de 24/72, como é a minha escala. O outro policial do dia seguinte, ele vai ter que limpar a baia daquele cachorro, vai ter que alimentar aquele cachorro e treinar aquele cachorro. Então, no mínimo, são 4 pessoas diferentes mexendo no mesmo cão. Aí você tem férias, você tem abono, você tem atestado, que acaba girando mais pessoas. Então, de 4 pode virar 16 pessoas para mexer nesse cachorro. Quando você tem um cão que é extremamente intolerante com pessoas estranhas, acaba dificultando muito esse processo. É um problema para a parte policial, mas para a guarda não tem problema nenhum, né? O Hot, ele consegue ser um equilíbrio disso. Ele consegue ser intolerante, mas ao mesmo tempo muitos deles conseguem se adaptar a um novo condutor com facilidade. O pastor alemão também costuma ser assim, né? O Mali muitas vezes depende muito da linhagem, porque no Brasil a gente tem linhagens de cães com caça muito alta e agressão baixa, e temos linhagens com agressão muito alta e caça muito baixa, né? Como é o caso da minha cadela aqui, que, por exemplo, na parte de detecção é um problema, porque nenhum outro colega consegue manejar esse cão, né? Então, um cão, mas para a guarda funciona super bem. Então, a gente precisa ver se a pessoa tem um perfil também, que tem gente que gosta de receber o cão solto, com visitas. Então, se for um cão de altíssima agressão, vai dar problema, né? Vai ter um certo problema com isso. Na parte do pastor alemão, também a gente tem a parte de estrutura e a parte de trabalho, né? E dentro da parte de trabalho ainda existe mais uma nova, são aqueles cães que têm um perfil um pouco mais da caça pronunciada e agressão mais controlada, e temos aqueles pastores alemães que têm uma agressão mais alta, né? Então, para quem quer buscar um pastor alemão para a guarda, eu sugiro que busque pastores alemães com agressão mais alta. Tipicamente, pastores alemães que sofrem influência do original Schutzhund, aquele Schutzhund antigo, né? O próprio Schutzhund já é uma coisa antiga, né? O IGP moderno já é uma nova forma de se trabalhar baseado mais em caça. E eu tenho treinado pastores alemães com esse perfil, que são excelentes, né? São cães de guarda excelentes, porque você consegue aliar caça, a agressão, a obediência, a confiabilidade, que o pastor alemão costuma trazer também. Então, são cães excepcionais, né? Para as outras raças, que não são essas tradicionais, cane corso, bull mastiff, dogo argentino, presa canário, a gente precisa ver mais o criador em específico, se ele tem esses cães, né? E se essa pessoa tem disponibilidade para enviar esses cães até a pessoa, porque muitas vezes a pessoa mora perto de um criador que é um ótimo criador de alguma raça, mas somente para uma função específica que não aguarda, por exemplo, o dogo argentino para caça. Tem muito do criador de dogo que cria para caça de javali. Então, para a guarda, muitas vezes ele vai depender de um acasalamento específico, de um filhote específico naquela ninhada que possa ter aptidão para a guarda, né? Então a gente precisa partir de um grupo geral entre molossos e lupoides. Depois dessa subdivisão, a gente precisa ver se o criador atende aquela função específica de guarda, e depois a gente vai partir para ninhadas específicas, ver quem é o pai, quem é a mãe daquele cão. Se for um pai ou uma mãe com alta agressão, a chance de sair um filhote bom de guarda é maior, e na ninhada a gente vai buscar aquele filhote que seja um filhote mais seguro, desinibido, né? Um filhotão que seja mais investigativo, né? Seja um filhote curioso, porque isso lá na frente, quando você for colocar agressão, é mais fácil, vai dar uma agressão mais segura. Agora, aquele filhote que muitas vezes é mais reativo, muitas vezes quando ele cresce, ele fica medroso. É demais, é passado, né, do ponto, essa desconfiança dos estranhos. E aí o trabalho tem que ser outro, tem que ser um trabalho de dar mais confiança para o cão, ao invés de só apimentar o cachorro, né? Então é mais ou menos assim que eu vejo a questão das raças na guarda. É bem complexo, né, Lucão? Então, assim,
para a galera que está querendo aí, não é só, às vezes, também escolher só a raça, né? Eu sempre falo na questão de seleção de filhote ou seleção do cão para determinado trabalho, não basta só escolher a raça, né? Como você deixou bem claro aí, tem o indivíduo também. Não é só Com falar assim, certeza. vou treinar um cão aqui para minha unidade ou comprar para minha chácara aqui um pastor belga malinois. Beleza, a raça está definida. Existem algumas características específicas da raça que você não vai tirar. Todos os pastores belga malinois vão ter determinadas características de pastores belga malinois, porém, para determinadas funções, vai ter algumas outras qualidades ali que vai ser da seleção, né? Da seleção genética. O cão tem caça alta, tem caça baixa, é bom para faro, é bom para guarda e proteção. Então, assim, a galera que está querendo, que quer treinar ou que já treina, tem que compreender isso, entender isso aí. E eu sempre, uma outra coisa que eu sempre falo é fundamental, procura um profissional. Se você está começando agora também, não tem tanta experiência, nada impede de você ligar para um colega, pedir informação, coletar informação do canil que você vai adquirir, perguntar para um outro profissional, um colega, mais tempo na área, que tem, como o Lucão aí, né, que tem experiência nessa área de cães de guarda e proteção, coletar essa informação, né? Qual o cão ideal, as características ideais, não é só. E não é aqui também que a gente vai conseguir passar tudo, né, Lugão? Não é aqui numa entrevista que a gente vai passar todas as características, porque existem muitos outros pontos a ser debatido na escolha de um cão para uma função. Mas, assim, ainda dentro disso, eu sei que, e dentro disso que eu estou falando aqui, eu sei que existem muitos colegas, né, muitos donos de cães que tentam ensinar, né, os seus cães por conta própria, né? Então, assim, na sua visão, quais são esses principais erros que essas pessoas cometem ao tentar fazer isso, né? A gente sabe que já não é certo fazer, mas a gente sabe que as pessoas acabam fazendo porque às vezes não quer. E, assim, quais são os principais erros que isso vai causar? Tanto para o cão quanto para aquela situação, né? Tiagão, o principal equívoco de disparado é achar que o cão vai morder sem treino e confiar a segurança da sua família, do seu patrimônio e a sua própria a um cão sem treino. Eu, nos meus vídeos lá, eu sempre faço isso, né? Eu pulo dentro das casas para testar os cães com e sem treino. E até lá no meu canal no YouTube eu dividi a playlist em cães treinados e sem treino, para que as pessoas possam fazer essa avaliação e verem como é brutal a diferença. E dentro dos cães sem treino, dos cães que eu tenho lá, sem a minha ajuda lá no momento, porque às vezes eu entro, o cachorro não morde e eu dou uma ajuda, dou um treino lá na hora para fazer o cão morder, para o cão não ficar frustrado, para eu não prejudicar aquele cachorro, para não deixar ele sair com a moral baixa. Eu tento dar uma levantada nele para ele sair mordendo e já funcionar como um treino para aquela pessoa que está cedendo gentilmente o cão dela para teste. Então, quando dentre cães sem treino lá, apenas um cão mordeu, dentre vários que tem lá. Só um cão mordeu, um cão especial, que não é para qualquer pessoa também. Porque a pessoa vê um cão muito agressivo, ela tende a querer aquele cão. Ah, eu quero um desse para mim, mas será que é para você mesmo? Né? Então, o primeiro erro é achar que o cão vai morder sem treino. O segundo erro é ele comprar uma raça achando que aquela raça é a perfeita e idealizar aquela raça e que qualquer indivíduo daquela raça vai morder sem treino. E a gente vê que existem indivíduos bons e ruins em todas as raças. Não existe uma raça em que 100% dos indivíduos são ruins e nem que os 100% dos indivíduos são bons. Muitas vezes eu recebo comentários lá no Instagram, no YouTube, do tipo assim, eu entrei, o cachorro não mordeu. Aí alguém comenta assim, se fosse um fila brasileiro, tinha te matado. Se fosse um canicorso, tinha te matado. Se fosse um pitbull, tinha mordido. Né? E não é bem assim. Se eu quiser, eu posso fazer um vídeo com 10 filas, nenhum mordendo, ou posso fazer um vídeo com 10 filas, todos mordendo. O que vai dar essa qualidade é o treinamento. E aí, dentro daquela raça, a pessoa buscar o canil adequado, que tenha bons indivíduos, pelo menos com uma frequência maior, né? E vai mexer naquele cachorro com um profissional. Porque o terceiro maior equívoco que a pessoa comete ao comprar um cão de guarda é pedir para um amigo vir e provocar o cachorro, sem ele saber o que ele está fazendo.
Então eu vejo muito, muito, muito isso. O cara compra um cachorro, e aí quando o cachorro começa a estranhar pessoas diferentes, o cara para um amigo, vem aqui, provoca ele aqui pra gente ver. O que que o amigo faz? A grade tá aqui, o cachorro tá aqui. O amigo vem aqui de uma vez na grade, fica cara a cara no cão, e firme, não demonstra nenhum medo do cachorro, provoca o cachorro, bate na grade ou faz um barulho, o cachorro late, late, late pro cara e o cara não foge, não demonstra medo, não faz nada, fica parado na frente do cachorro. O cachorro cansa daquela situação porque ele tá latindo, o cara não vai embora, então ele Sim. pensa, pô, não tá adiantando isso aqui que eu tô fazendo. E o cachorro fica quieto. Na hora que ele fica quieto, o dono faz o quê? Tá bom, obrigado, pode ir embora. Eu já vi aqui que ele late. Na cabeça do cão, o que que fica marcado? Fica marcado que não adianta ele latir e que ele não intimida ninguém. Então a moral do cachorro vai só caindo. Muitas vezes faz numa distância errada, numa distância muito curta, em que o cão se sente intimidado, às vezes ele vai até para trás, coloca ele na defensiva, o cão tá com isso aqui de gengiva para fora, super defensivo, com uma postura muito defensiva, todo arrepiado, querendo que o cara vá embora e o dono do cachorro acha que o cachorro tá ótimo, porque tá latindo e tá rosnando. Isso vai só piorando, porque o cachorro não quer vivenciar mais aquela experiência de confronto. E ainda mais que na guarda ele tá solto, ele tem sempre a opção de afastar do cara. Então ele sempre vai ficar com aquele de fuga na cabeça. Então chamar um amigo para vir mexer no cachorro sem ter aptidão para isso aí é a melhor forma de quebrar um cachorro e ele não funcionar de jeito nenhum. Normalmente o cara vem aqui, bate o pé para esse cachorro, vem um cara grandão na direção do cachorro, ele não faz nenhuma movimentação lateral para aliviar um pouco da pressão, ele vai direto, muitas vezes num cachorro ainda inexperiente, e bate o pé pro cachorro, faz um confronto, o cachorro late, não acontece nada, ele perde o confronto na cabeça do cachorro, ele perdeu aquele confronto, e pior, quando ele para de latir, o figurante foge e ele entende que para aliviar aquele estresse do confronto, ele tem que parar de latir. Então, cada vez que ele vai repetindo isso, o cachorro vai ficando pior. E aí o cara fala: esse cachorro é ruim. O cachorro fala: o cachorro é ruim. Comprei naquele canil, é ruim. Mas não é que o cachorro é ruim, o manejo que foi péssimo. Ao invés de esperar e chamar um profissional, ele quis fazer sozinho. Isso aí destrói o temperamento do cachorro. É muito difícil um cachorro que, apesar disso, ainda vai ser bom, né? E um outro equívoco muito grande também é pegar um cachorro muito imaturo e querer mexer nesse cachorro. Então, você vê muita gente que tem um cachorro de 6 meses, 8 meses, e já quer fazer mordida com o cachorro. Muitas vezes um cachorro que claramente ele não está preparado para aquilo, ele arrepia, ele fica estático rosnando, ele não dá um passo para frente, mas o cara quer ver se ele vai morder. Tem gente que chama até o amigo para fazer uma invasão, que é o último estágio do treinamento, pede pro cara entrar, às vezes sem proteção nenhuma, com um pedaço de pau na mão para se proteger, e aí é decretado o fim do temperamento daquele cachorro naquele dia. Você exigir de um filhote, com 6, 8 meses, o comportamento de um adulto treinado. Então, isso é a melhor forma para destruir o temperamento do seu cachorro. Fazer isso é muito pior do que não fazer nada. Você esperar o cachorro fazer 1 ano e meio, 2 anos sem mexer em nada é muito mais. Tem muito maior a probabilidade desse cachorro morder um invasor do que um cão que você mexeu desse jeito. Então, o que eu vejo de mais errado nisso é querer fazer essas mexidas. Eu entendo a ansiedade que a pessoa sente em querer ver o cachorro trabalhando. Ele comprou o cachorro, ele está 6 meses dando comida pro cachorro, deu vacina, fez tudo, mas a ansiedade é o maior inimigo do treinamento de cães, isso no geral. Você vê muito profissional querendo passar a carroça na frente dos bois, seja em qualquer área, seja na obediência, seja no faro, e na guarda ainda é mais sensível, porque envolve um estresse muito alto. E aí o cachorro fica conflitado, a pessoa não tira o cachorro do conflito e estraga o cachorro para sempre. Então, esses são os principais erros que a pessoa comete quando vai mexer com um cão de guarda.
É complicado, cara, é pular etapas, né, Lucão? Isso ficou bem explicado aí, achei uma explicação muito boa aí para o pessoal levar para a vida, né, essa sua explicação aí, entender, porque a preocupação nossa aqui, seja de todos os profissionais do Projeto Canal, estar levando esse conhecimento para todos, é isso, é formar cães de excelência e qualidade no trabalho, né? É o ensino, é esse legado da ciência sinotécnica e essa visão de futuro que a gente está tendo de eliminar problemas. A gente sabe das possibilidades de surgirem problemas e como a gente elimina esse problema. E partindo aqui para os nossos finalmente nessa nossa entrevista, que está excelente, só que como eu sempre falo para os colegas aqui na entrevista K9, é um espaço que a gente tem e aqui, na verdade, a gente não vai conseguir ensinar ninguém a fazer nada nessa entrevista, mas é chamar as pessoas para aprenderem. A ideia aqui é chamar as pessoas para aprenderem, a buscar conhecimento. Você, que é palestrante em várias instituições de peso, como que você enxerga a importância da educação e a qualificação nessa área canina? Eu não vejo caminho para quem quer evoluir dentro da sinotecnia, se não for investir na própria educação, no próprio conhecimento. Se você for parar para pensar, você também já tem um tempo de estrada, né, Thiago? Você vê que tanta coisa mudou de lá para cá, que é incrível, e parece que muda ainda mais rápido. Quem não se atualizar, não buscar formas de um conhecimento que acabou de sair do forno ali, a pessoa vai ser soterrada por outras metodologias, outros adestradores, por um novo contexto que vai se apresentar. Eu vejo que a vivência ela é super importante, mas se a pessoa não estiver constantemente investindo em si mesmo, ela não consegue evoluir mais. Ela vai ter um resultado até um determinado patamar. Então, hoje, graças a Deus, você tem diversas fontes de conhecimento, muitas vezes sem precisar sair de casa, na palma da mão. Então, a pessoa não tem desculpa para não investir em si mesmo. Eu vejo muita gente que nem é profissional, né, só quer melhorar o seu cão de guarda. Às vezes o cara chega para fazer uma consultoria online, por exemplo, o cara já passou por 2, 3 mentorias, né, com outros profissionais, já adquiriu 2, 3 cursos online, participe eventualmente de palestra que tenha perto da região e vê que ela já tem um nível completamente diferente de um dono de cão comum, completamente diferente. O meu papo com esse tipo de cliente é outro, já é muito mais de adestrador para adestrador, porque a pessoa já sabe que o cão não é um super-herói sem defeito, ela sabe da importância do treinamento para o cão, ela sabe da importância da genética individual para aquele cão. Então, eu vejo que é super importante que a pessoa invista em si mesma. Eu continuo fazendo muito isso. Tudo quanto é curso que tiver disponível, eu quero fazer, porque é super importante. Não tem como sair disso aí. A informação é o ouro da nossa geração, né? Não é só nem no adestramento. Qualquer profissional hoje que ele não ficar constantemente investindo em si mesmo, na parte de conhecimento, ele está para trás. Porque o conhecimento é um novo ouro. Cada vez que você está ali na rede social, a pessoa está ganhando dinheiro em cima da sua atenção, da sua resposta ao celular, a sua relação com aquilo ali. Então, a sua interação vale muito. A pessoa não direcionar isso aí para uma coisa produtiva, ela não consegue evoluir, né? Então eu vejo isso, que o segredo mesmo para a pessoa evoluir é investir em conhecimento. Boa. E eu falo outra coisa aqui sempre, né, para o pessoal. Vai buscar informação, vai buscar conhecimento, que é super importante, que esse é o nosso foco aqui, levar conhecimento, informação, mas procure um local onde você vai receber as informações que tenha informação com qualidade. A gente sabe, né? Procure um local que tenha qualidade, né? Senão aquele cara fala, eu tenho dúvidas sobre a melhor raça. Imagina hoje em dia, com tanta tecnologia, tanta IA, né, inteligência artificial, eu gostaria de um cão de guarda e proteção, eu moro em tal lugar, o cara joga no chat GPT, vem aquela informação. Obviamente a gente sabe que o chat GPT e outras inteligências artificiais são fenomenais, ajuda a gente em muitas coisas, mas assim,
não tem a vivência, né? Uma inteligência artificial, mas não tem a vivência de um profissional, né? Não tem a visão do profissional, eu quero um cão, qual uma raça melhor? Vai trazer ali, obviamente, se você colocar no chat GPT, vai trazer um monte de raça para guarda e proteção, como treinar, vai trazer algumas dicas e tal. Mas eu falo sempre pro pessoal aqui, ó, nada mais importante do que buscar a ajuda de um verdadeiro profissional. E, finalizando aqui o nosso papo, justamente isso, para você já deixar as suas considerações e palavras finais, como que o pessoal te encontra? Seja, você falou que tem um canal no YouTube que mostra seu trabalho, pode falar aqui o seu canal do YouTube, o pessoal seguir, acompanhar lá, e o seu Instagram também, o pessoal em contato com você. Pode passar, fica à vontade, já deixa as suas palavras finais aqui, e acredito que o pessoal quem quer entrar nessa área vai procurar e vai querer buscar conhecimento mais. Tiagão, uma coisa que você falou importante aí sobre o profissional que você vai buscar, muitas vezes eu tenho certeza que você, assim como eu, fez muito curso que não acrescentou em muita coisa. Então é importante a gente buscar um profissional adequado. E muitas vezes você só vai conseguir isso muitas vezes você fez 2, 3 cursos que você vai entender mais ou menos quais são os melhores profissionais, né? Então, para quem quiser acompanhar meu trabalho aí, no Instagram é Canis Lucas Dog Trainer, no YouTube é Canis Lucas, no TikTok também Canis Lucas, né? Qualquer forma que você buscar lá vai acabar me achando, né? Nos meus vídeos lá tem muita informação que a pessoa pode buscar. Vou soltar outros vídeos agora nas próximas semanas, inclusive mostrando o treinamento passo a passo de um cão de guarda. Então, do cão cru até o cão fazendo uma simulação de invasão, com todas as formas de treino entre essas duas etapas. Troca de materiais, mordida, como ancorar o cão direito, como figurar para o cão, tudo isso vai estar lá. Então, eu te agradeço também, Tiagão, pela oportunidade, porque eu sou fã do Projeto K9. Para mim é um orgulho imenso estar ali na mesma plataforma que outros profissionais dos quais eu sou fã, como o professor Daniel, que estava semana passada, cara super qualificado aí. Deixo aqui meu convite a quem quiser conhecer minhas redes sociais, aprender, e te agradeço demais aí pelo convite, Tiagão. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Lucão, a sua disponibilidade, o seu tempo aqui com a gente, e o pessoal procura lá o Lucão, né, Canis Lucas, a gente vai deixar também na chamada desse vídeo lá no nosso Instagram, Projeto K9, vai estar lá o Instagram do Lucão, então procura lá, e esteja sempre com a gente aqui, busquem conhecimento, busquem aprender cada vez mais, não tenha dúvida, pergunte, né, tanto os professores, os colegas aqui do Projeto K9, acredito que o Lucão também é assim, é bem disposto a auxiliar, a ajudar, e vai buscar informação, que o Lucão aí é um camarada de peso nessa área de guarda e proteção, tem vontade de aprender, está entrando agora nessa área, procure ele. Então, muito obrigado, Lucão, e valeu, pessoal, por assistir com a gente. Tchau, tchau. Valeu.